Shabbat Shalom a todos presentes aí. Estamos a um Shabbat compartilhando o café da manhã com os Rodrigues nesse café da manhã. E você é o nosso convidado. Todo Shabbat você aqui é convidado, é presente. E aí toma um ótimo café da manhã hoje. Que data é hoje, senhora Rejane? 17 de dezembro. Qual é a data especial que nós temos dentro desse período de dezembro? Começa Hanukkah amanhã. Hanukkah. Para quem não sabe o que é Hanukkah? A pronúncia é Hanukkah e a gente fala Hanukkah, né? Como brasileiro a gente sempre procura um jeitinho. Hanukkah é a festa das luzes, a celebração de milagres. É um período em que ocorre bastante milagres, mas daqui a pouco eu vou falar bastante sobre Hanukkah. Perfeitamente, muito obrigado, um ótimo café. Milagres acontecem em Hanukkah e somos visitados também. Hanukkah, verdade. E aí estamos com o senhor Esdras Vinícius, Atos Baruch e Aron. Senhor Aron, esse café da manhã, não podia faltar o pingo, olha o pingo, senhores. O pingo no café da manhã no Shabat. Esse é o pingo. Bom, deixando o pingo de lado, a biscoito está de folga hoje, né? Senhor Aron, essa semana, como foi a semana para você? Essa semana foi ótima, já entrei em férias ontem e passei de ano. Parabéns, muito parabéns. Tá de férias já? Já tô de férias. Que bom. E aí, continue. E sobre a semana da Marvel, vamos falar mais sobre o Homem-Formiga. Tá rolando um boato que talvez possa acontecer. Foi que nem Doutor Estranho que aconteceu. Ia aparecer o Homem de Ferro Superior, não apareceu. Ia aparecer o Charles Xavier e eles evitaram, que apareceu. Aí eles estão chutando agora que quem pode aparecer no filme do Homem-Formiga 3 pode ser ou o Homem-Aranha ou o Miles Morales aparecendo no final do filme. E é isso. Muito bom, senhor Aron, muito obrigado aí. E o seu slogan? Uma boa vida e um bom Shabbat, se inscreva no canal. Uma boa vida e um bom Shabbat e se inscreva no canal. Senhor, quem nos chama agora? Aron, dá um bom dia aí. Atos Baruch, são tantos filhos que eu esqueço o nome. E dá um bom dia, só um bom dia. Um bom dia, daqui a pouco a gente volta a falar com você, tudo bem? Senhor Esdras Vinícius, apenas um bom dia e depois a gente volta a falar com você. Um bom dia a todos. Senhores, vou dar uma palavrinha com vocês rapidinho, depois a mesa irá continuar com todos. Até daqui a pouco. Senhores, Shabbat Shalom. Nesse Shabbat nós estamos tomando um café da manhã. Hanukkah começa dia 18 e, de acordo com a Rejane, são 8 dias, certo, Rejane? Sim. 8 dias de duração. Hanukkah, qual é a tradução da palavra Hanukkah? É a festa das luzes. E por que é tão importante pra gente? Uma festa no nosso país? Coincidindo nessa data? É sério? É sério, sim. Hanukkah é uma data importante porque eu chamo de renovação, mas não é renovação. Como é que é o termo? Festa das luzes. Festa da luz. Iluminação, clareza, Iluminação, milagre. milagre, É dito que nesse período a gente recebe a visita dos patriarcas. patriarca de Abraão, Isaac e Jacó. É um período em que as crianças começam a entender sobre o dinheiro, a gente presenteia as crianças com dinheiro. Lado financeiro. Nunca aconteceu aqui. Só pra dizer. É. Ó, E é isso. é isso? Eu ia falar depois. mas Ela vai você explicar se- tudo pra se você. envolve nas coisas dos Porque outros. eu estou falando. Não, senta aqui, não. Eu estou falando com vocês o seguinte: Shabbat e mês Shabbat, decisões são tomadas. Liberdade se conquista com guerra. Se não houver guerra, de acordo com a Taná, não há liberdade. A lei se preserva através da guerra. Porque se não houver pessoas que defendam a lei, tá, ela se perde. Pessoas justas, que a tradução já muitas vezes eu falo, ser justo é reconhecer o espaço do outro, a existência do outro, isso me torna justo. Por isso, eu desejo a todos um ótimo café da manhã, um bom Shabbat. Essa é uma época de informação, não é uma época de instrução. E a todos vocês, um bom Shabbat e um ótimo café da manhã. Shalom. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar continuação da semana passada da parte da educação, da princípio da educação. E na parte que
eu parei do Martinho Lutero, como é que ele mudou a base da educação do mundo. Então, quando o Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia e ele propôs as 95 teses, né, não da Bíblia, isso ele não só dividiu ele não só criou ramificações da Igreja Católica como a Igreja Evangélica, a Batista e tal, não só isso, o que ele fez? Tipo assim, antes, como é que era passada a informação? Era passada da igreja para o povo. A igreja, a Bíblia, depois a igreja, depois o povo. Martinho Lutero era contra isso. Aí então, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele fez que a verdade, ou seja, a Bíblia, o conhecimento, não passasse pela igreja, sim diretamente para a pessoa. E com esta influência dele, os governos locais, a Europa naquela época era muito dividida, eram pequenos ducados, pequenos reinos, grandes reinos, era uma bagunça o mapa da Europa. Aí os governos acharam isso um pouco interessante. Foi até que na França, agora esqueci o nome do rei que falou e propôs isso, colocou a rede de escolas da França como educação obrigatória para todas as crianças acima de 7 anos. Depois foi espalhando para outros países, com essa influência de Martinho Lutero. Ele viu que se passar só pela Igreja Católica a informação, que naquela época era a única fonte de informação, a Igreja Católica tinha a chance de manipular o outro. Então dá diretamente a informação para o outro. E com isto, a informação foi obrigatória para vários países, com o passar do tempo. E com isto, a gente tem isso até hoje, entende? Nas escolas hoje em dia. A informação, além de passar por uma instituição, dá pra gente a informação, ou isso pode ser mentira, ou pode ser verdade. Agora a gente já tem um conhecimento já diretamente nas nossas mãos. Foi por causa da influência do Martinho Lutero. E é isso. Semana que vem a gente vai dar continuidade sobre isso. Pera. Bom, Shabbat Shalom pra todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Semana, pouca coisa ocorreu. Porém, muita coisa ocorreu. Assim, logo de cara, a gente teve... não foi a nomeação, né? Foi a diplomação dos governadores, dos deputados eleitos e tal. E também a gente teve mais prisões. Mais prisões não é nenhuma novidade, né? Ameaçaram o Alexandre de morte e ele foi prender o cara. É uma coisa que está acontecendo bastante. Muitas prisões estão ocorrendo ainda. Né? Outra coisa que também a gente vai aguardar para ver com mais tempo é a posse do Lula. Por quê? Né? Ainda vai ser no dia 1º, obviamente, todo mundo sabe. Mas o que a gente está mais curioso mesmo, né, é sobre a questão da faixa, se vai encontrar com ele, porque até agora nada foi declarado, né? O Bolsonaro deu pouquíssimas declarações desde então. Ou seja, muito complicado, mas é como eu sempre digo e vou ter que dizer de novo, porque é a verdade. Apenas o tempo responderá nossas perguntas. Aguardemos mais, porque demora. Aguardar demora. O povo parece que não entende isso, mas demora, e muito. E bom, é basicamente isso. Um Shabbat Shalom pra todo mundo. E a semana foi, entre muitas aspas, mais tranquila. E é isso. Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Nos dá essa força aí, para fortalecer o nosso canal. Então, a porção da semana é a porção de Vaishev. Ela vai falar sobre a história de José no Egito. Ela trata de resiliência. O que é resiliência, né? É uma coisa usada na física, uma palavra usada na física, que é, você pega um objeto, que você dobra ele, e ele força, né, a forma dele, e quando você solta, ele retorna para a mesma forma. Como uma régua que você pode dobrar, e aí conforme você solta ela retorna. Isso é resiliência. Ela não, por mais que ela seja prensada ou forçada a mudar de forma, ela não muda, ela permanece. Então, essa porção fala sobre isso, e ninguém mais, ninguém menos do que José, Yosef, o filho de Jacó com Raquel. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído
né? Porque os irmãos tinham um certo receio. Ali, além dele, alguns queriam receber o sacerdócio e tinham medo, a bênção do sacerdotal, a bênção da primogenitura, e viam que o Yaakov, que é o Jacó, né, tinha muito apreço por José, porque José se interessava por finanças, José se interessava por sacerdócio, José se interessava por o cuidado da família, e nisso eles ficaram enciumados e venderam ele para mercadores que iam para o Egito. Chegando no Egito, ele é forçado a ser um cara que cuidaria da casa de Potifar, o grande açougueiro do Egito. Potifar, ele era açougueiro, muito conhecido, um dos homens muito ricos, e ele então acabou até pegando o afeto ali de Potifar, e Potifar consegue confiar plenamente e pede para ele não tocar na esposa dele. E Potifar tinha uma esposa muito bela, dito que ela era belíssima. E ela ficou encantada porque José, aliás, todos os filhos de Jacó, é dito que eles todos tinham porte de reis. Ou seja, eram homens saudáveis, bonitos, né, e fortes. Então José não podia ser diferente. E ela ficou encantada e ela sempre ia atrás dele para ter relações com ele, e ele sempre dizia não. Até que chegou um dia em que se ele não tivesse saído correndo de lá, ele provavelmente teria cedido a isso, mas ele, como resiliente que ele era, ele não cedeu. E ela, então, pegou o manto dele e o acusou de estupro, de violentá-la, e ele foi preso, por isso ele passou 7 anos preso, né? E depois disso ele continua a história dele na semana que vem, mas a questão é que, apesar de tudo que ele passou, da traição dos irmãos, de ter sido escravo, né, ter sido acusado injustamente, ter ficado preso, ele não deixou o eterno, não deixou de promover, né, vamos dizer assim, amor pelo eterno, pelas coisas que o eterno tinha deixado na situação em que ele estava. Então ele, tipo assim, trouxe pra gente atualmente que não importa o que aconteça, a gente não pode se esquecer do eterno. A gente tem que entender que a vida, ela é cheia de altos e baixos. A vida, ela tem momentos muito bons e ela também nos traz momentos muito doloridos. Tem momentos felizes e momentos tristes. Então, né, atualmente a nossa nação tem passado por uma situação em que a gente fica meio que desesperançoso, mas com o eterno a gente entende que vai melhorar. Todo tipo de situação, quem é resiliente anda com esse pensamento de que, por pior que seja, vai passar. Tudo passa. Essa era a vida de José. Ele vivia fazendo isso. Tem também uma historinha que eu quero trazer para vocês. Na verdade, são várias historinhas essa semana, eu fiquei vendo, porque a gente vai falar de Hanukkah. Né? O que é Hanukkah? O Adão começou a falar no início do vídeo, mas assim, Hanukkah aconteceu em Israel uma guerra terrível, uma briga entre Israel e Grécia. Os gregos todos sabem que é impossível vencer os gregos em batalha, porque eles eram um fenômeno, né, ali naquele período. Quando eles entram em Israel e vão guerrear com Israel, por incrível que pareça, Israel bem pequeno, cheio de camponeses ali, desculpa, cheio de camponeses, eles meio que ganham a guerra. Um milagre aconteceu. Mas antes, o que os gregos fizeram? Eles não queriam destruir o templo, porque eles sempre gostaram de boas construções, e o templo era cheio de coisas boas, era um templo muito bonito, e eles não queriam derrubar o templo, né, no chão. Então o que eles fizeram? Derrubaram o que os judeus mais gostam, de deixar essa menorá acesa. E aí, pode mostrar a menorá, deixar a menorá acesa. Então o que eles fizeram? Destruíram todos os potes de azeite que mantinham a menorá acesa, a reserva de azeite. Eles quebraram tudo, destruíram. E sobrou só um pote de azeite que daria para um ano. Aliás, que daria para um dia. E, por incrível que pareça, até que prensasse o próximo azeite, esse azeite durou 8 dias, exatos 8 dias. Esse é o segundo milagre. Aí tem os milagres que são abertos e tem os milagres que são assim, mais fechados, mais particulares, né? E eu vou trazer um deles que é muito particular. Aconteceu agora em 44, na Segunda Guerra Mundial, cerca de 80 anos atrás, mais ou menos, né? O que acontece era a véspera de Rosh Hashanah.
Não, véspera de Rosh Hashanah mesmo. Aí as crianças iriam morrer, né? 1.400 crianças iriam ser mortas por execução com uma bala na cabeça. E o pai de uma das crianças, então, ele ficou meio triste, meio aborrecido. E ele tinha ainda recurso externo, né? Ele convidou um guarda e tentou subornar o guarda. O guarda falou que sim, eu vou salvar o seu filho. E ele, antes de fechar negócio com o guarda, ele foi até o rabino e tinha um rabino lá e conversou com o rabino. E o rabino, na hora de dar a resposta, ficou calado por um momento, pensativo. E o pai então começa a chorar e os dois se abraçam. Porque o que aconteceu ali? Ele entendeu o que era errado. Ele perguntou para o rabino, a Torá tem base de eu salvar o meu filho e deixar... Porque o meu filho já está com tifo. Tifo era uma doença que muitas pessoas, inclusive na Segunda Guerra Mundial, morreram de tifo, porque era uma doença que não era tratada e as pessoas acabavam ficando com a imunidade muito baixa e morriam de tifo, né? E o filho dele já estava contaminado com tifo e o pai queria salvar, não queria ver o filho morrer com uma bala na cabeça. Ninguém quer, porque o amor de um pai com o filho é comparado ao amor do eterno para com a gente. E nisso o rabino, ao se calar, ele entendeu que era errado. Porque se ele salva o filho dele, eles colocam uma outra criança no lugar e poderiam pegar uma criança saudável. O filho dele estava condenado à morte de qualquer forma. E eles se abraçam, choram e as cinzas deles não foram esquecidas. Essas crianças, isso aconteceu. Mas a questão que eu quero contar é que isso foi em 2 ou 3 meses antes de Hanukkah. 2 meses depois, esse pai já tinha falecido e o rabino, então, o que eles faziam, os nazistas, eles colocavam, tipo, uma barra de manteiga para 1000 pessoas brigarem por aquela barra de manteiga. E nesse dia eles colocaram 100 barrinhas de manteiga e colocou todo o campo de concentração. Todos os anos eles faziam isso, pelo menos umas 3 vezes por ano. E o rabino sempre dizia, eu nunca vou participar disso. Eu nunca vou participar, eu quero morrer como um ser humano. Eu não vou morrer como um animal. Isso é ridículo. E nessa briga morriam pessoas, né, para pegar uma barra de manteiga. Era muito desesperador em 44, em qualquer campo de concentração, mas principalmente em Auschwitz, na Polônia. E esse rabino, então, era o último dia de Hanukkah e ele se lembrou que era Hanukkah. E ele, então, correu e na briga lá, acabou machucando pessoas, pegou uma barra, conseguiu. Só que ele não comeu a barra imediatamente como todos faziam. Comiam com seus... que ganhavam todos os dias um pedacinho de pão, eles dividiam entre si e comiam. O rabino não, ele esperou anoitecer, né? Esperou o pôr do sol, cortou em 8 pedacinhos a manteiga e ele conseguiu subornar o guarda e conseguiu um palito de fósforo e acendeu o último dia de Hanukkah as velhinhas, que era por esse mesmo período em que a gente está vivendo. E o milagre então aconteceu, ele saiu dali vivo e antes dele sair, ele disse pro Eterno que se saísse vivo dessa, iria contar a história dessas crianças de Rosh Hashanah. E que aconteceu o assassinato das crianças na véspera de Rosh Hashanah, 2 meses antes de Hanukkah. E aí, em Hanukkah, ele pediu pro Eterno para manter ele vivo. E ele considerou isso um milagre, e não deixa de ser. Hanukkah é o mês dos milagres, é o período dos milagres. São 8 dias de festas, a comemoração, a comida é muito doce, é um período da gente se satisfazer. Quem gosta de doce tá farto, né? Porque é uma festa muito doce. E a gente recebe a visita dos patriarcas para nos abençoar no período de Hanukkah. Então, é isso. A porção ela é muito rica dessa semana, que é Yoshev, Vayeshev. E estude a Bíblia. Coloque as leis do Eterno em prática. Converse com sua família. E ame a você mesmo. No mais, tenha uma boa vida e uma boa semana. Shavuot Tov.